Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, por ter aceito nosso convite. Pastor Luiz, que eu conheci numa outra denominação, quando ele estava lá pregando. Depois visitei a denominação que ele é pastor, e fiz o convite para ele estar conosco aqui hoje, e graciosamente ele aceitou. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo em nosso meio, amém? Que Deus te use poderosamente. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, amém? Pastor Luiz, por gentileza. Quantos minutos, pastor? Alô, som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, muito feliz de estar aqui nessa oportunidade, podendo louvar, engrandecer e enaltecer o nome do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Henrique, que está nos acompanhando, e a minha oração é que você, sua casa, sua família, sejam alvos da bênção de Deus. Amém? Queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos uma palavra que Deus tem posto ao meu coração, no livro de Ageu, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Ageu 1, versículo 8. E logo após a leitura, eu gostaria de louvar ao Senhor com louvor. Nos diz assim o texto da palavra de Deus, Ageu, capítulo 1, verso 8. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Amém pela leitura? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Pode soltar aqui, por favor. Se não der para soltar agora, depois da pregação, então. Bom? Não dá para soltar? Uma noite de fracassos e de tentativas frustradas, vou enrolar minhas redes, encostar o barco. Por hoje chega, mas ouço sua voz que me diz: volte às águas e lance a rede. Eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Na mesma água, com o mesmo barco, com a mesma rede, agora aconteceu. A diferença foi a direção que Jesus me deu, agora aconteceu.
sabe o que devemos fazer. O segredo é obedecer a sua voz, aonde tentamos sozinhos e fracassamos. Com Jesus prosperamos e conquistamos. A direção de Jesus abençoa o seu lar, vai mudar sua história, curar feridas por tudo no lugar. Na mesma água, com o mesmo barco, com a mesma rede, agora aconteceu. A diferença foi a direção que Jesus me deu, agora aconteceu. Na mesma água, com o mesmo barco, com a mesma rede, agora aconteceu. A diferença foi a direção que Jesus me deu, agora aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o cativeiro demorou 70 anos, ou durou 70 anos. Deus não desistiu de Israel, mas quando Israel se perde do caminho, quando Israel sai da direção, Deus permite um tempo de tratamento. E esse tratamento traria de novo um alinhamento. Deus, usando o profeta Jeremias, fala sobre a olaria. O vaso que se quebrou na mão do oleiro seria de novo remodelado, seria feito outra vez. E isso acontece através do cativeiro babilônico, que demora 70 anos, ou dura 70 anos. Mas os 70 anos chegam, os 70 anos acontecem, como Daniel leu em Daniel capítulo 9, quando ele tentava entender os tempos, quando ele queria saber a duração do tratamento, ele pega o livro de Jeremias e entende que o cativeiro seria de 70 anos. E ele percebe que o tempo chegou. Então ele faz o propósito, entra em oração. Deus cria uma situação no cenário. Deus tira quem está e coloca alguém novo. E esse alguém novo libera o povo para voltar para Jerusalém. O povo volta em 3 levas. Essas levas demoram um período de 5 anos. E uma dessas levas tem a intenção, tem o propósito de reconstruir o templo, tem o propósito de reconstruir as casas. E então, a Bíblia, a história vai nos dizer que se unem ali os jovens com os anciões, se unem ali força e experiência. Porque nem todo mundo que tem muita força tem muita experiência. E nem todo mundo que tem muita experiência já tem muita força. Então se unem ali quem tem força e quem tem experiência, na visão e no propósito de reconstruir o templo, de reconstruir as casas, para receber as levas que estavam para vir. E eu fico pensando que muitos ali nasceram no cativeiro, ou durante o cativeiro. E os mais experientes vão falando um pouco sobre o templo,
vão falando sobre a inauguração do templo. Olha, no dia que o templo foi inaugurado, a glória do Senhor tomou conta da casa. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Deus confirmou a construção do templo, derramando sobre o templo algo que era mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que o bronze. Deus derramou a sua presença. E Deus disse mais: meus ouvidos estarão atentos à oração que é feita neste lugar. E nós entendemos que a maior riqueza, a maior beleza do templo não era a prata, não era o ouro, não era o bronze, era a presença de Deus no lugar. Então os jovens estão empolgados, incentivados, mas haviam se passado 70 anos. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, não tem porta, não tem telha, mato tinha crescido, algumas coisas aconteceram, e a Bíblia começa a mostrar que alguns começam a se esfriar, e à medida que eles vão se esfriando, eles vão perdendo a visão, eles vão saindo do propósito, e aí há uma reunião, e nesta reunião eles decidem: vamos cuidar primeiro da necessidade e vamos deixar a prioridade para depois. Qual era a prioridade? Reconstruir o templo. Qual era a necessidade? Se preparar para o tempo do frio. Mas eles mudam a prioridade, colocando a prioridade depois e a necessidade em primeiro lugar. Rapaz, está chegando o tempo do frio. Nós temos que preparar as nossas casas para enfrentar o frio. Mas não era a questão do frio estar chegando, era a questão de olhar o que tinha que ser feito e dizer: dá trabalho trabalhar. Olhar o que tinha que ser feito e dizia: rapaz, é muita coisa para ser feita. Aí a Bíblia vai dizer que até alguns disseram: isso aqui nunca mais será como foi antes. Isso aqui não. Mas a necessidade, vamos estucar a nossa casa, vamos colocar a lareira, também vamos plantar, porque no frio nós não vamos conseguir colher muito. Então vamos plantar, porque quando o frio chegar, o estoque estará repleto. Só que a Bíblia vai começar a dizer que eles começam a elaborar e praticar esse projeto. Só que a Bíblia diz que eles plantam muito, colhem pouco. A Bíblia vai dizer que eles se vestem, mas não se aquecem. A Bíblia vai dizer que eles recebem salário, mas era como um saco furado. O que entrava, saía. E eles ficam pensando: por que isso está acontecendo? E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu começa a dizer: vocês estão recebendo muito, vocês estão plantando muito, estão colhendo pouco, vocês se vestem, mas não se aquecem. Em outra palavra, vocês não se satisfazem, vocês não se sentem completos. Por mais que vocês recebam, vocês estão sempre no vermelho, vocês não conseguem ter equilíbrio. E sabe por que isso está acontecendo? Porque a prioridade ficou para depois, e vocês correram atrás da necessidade. E qual era a prioridade? Reconstruir o templo, a casa de Deus. Porque reconstruir o templo quer dizer reconstruir a identidade.
reconstruir a aliança, reconstruir o lugar de adoração. 2 vezes no versículo 5, no versículo 7, está escrito a mesma coisa. Voltem ao propósito, voltem ao propósito, voltem ao propósito. Aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Voltem ao propósito, voltem ao propósito. E a mensagem que Deus colocou no meu coração essa manhã, se eu disser é noite, os irmãos me perdoem, que é força do costume, do hábito, mas nesta manhã é dizer a todos nós que estamos aqui: não desista do lugar da promessa. Não desista do lugar da promessa. Porque o que Deus quer nos fazer entender é isso. Não olhe do jeito que está. Enxergue como vai ficar. Eu não conheço a história desta igreja, mas eu senti Deus aqui. Só que quando nós lembramos e agora vivendo, a nossa perspectiva não está no que foi, está no que vai ser. Porque o povo olha aquela situação sem janela, sem porta. E alguém dizia: mas a glória de Deus desceu? Como? E está tudo dessa maneira? Passou alguns ventos, né? Passou alguns precalços, né? Entrou gente, saiu gente, né? Algumas coisas aconteceram, né? Mas Deus continua dizendo: eu tenho promessas neste lugar. Eu tenho planos neste lugar. Temos que entender uma coisa: Moisés é usado para tirar o povo, Josué é usado para colocar o povo. Moisés funciona de um jeito, Josué funciona do outro. Moisés, prodígios e maravilhas. Josué, alinhamento e posicionamento. O povo desanimou, não é o caso de ninguém aqui, mas o povo desanimou diante dos precalços, das dificuldades e do tamanho da obra que ia ter que ser feita. Porque tem hora que parece que Deus fecha para balanço. Deus tira aqui e move para cá, Deus move lá e tira daqui, e às vezes Deus diz: vou tirar alguém, e a gente diz: esse nunca vai sair, é quem Deus tira. Aí quem a gente espera que nunca vai vir, Deus coloca, e Deus mexe aqui, e Deus mexe ali, e Deus trabalha aqui, e Deus se move ali, e a gente não entende como Deus começa a organizar. E eu só entendo uma coisa: a unção de tempos atrás nos levou até aqui, mas Deus está posicionando agora para um novo tempo que está vindo. Então, Deus vai. E os mais experientes não conseguem entender o que Deus está fazendo através dos novos, mas os novos também não entendem a importância de quem tem experiência. E que bom, aqui eu posso ver que Deus uniu força e experiência. Mas o que fazer então? Deus falou através do profeta Ageu: diga a eles subirem no monte e pegar madeira. Madeira?
Madeira. Madeira. Tá certo que o rei lá liberou prata, ouro, deu algumas coisas, mas madeira. Aí nas entrelinhas Deus estava ensinando. No primeiro templo, quando houve pedido para o povo trazer oferta, teve uma hora que o rei disse: para que já está bom, o que temos é suficiente. O primeiro templo foi feito com direção de Deus, mas recurso do homem. O segundo templo, com árvore que eu, o Senhor, plantei. O primeiro templo, direção de Deus, recurso do homem. Segundo templo, material que eu preparei na floresta. Pode subir, pega lá. Que eles vão pegam. E parece que quando eles começam a reforma, um olha para o outro e fala: mas está estranho, né? Está escrito. Mas aí vem Deus dizendo: vocês começaram? Sim, então eu vou dar continuidade. O que eu queria é que só que vocês começassem. Vocês entram no projeto e eu gero o recurso, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E mais uma coisa: o que, Senhor? Vocês vão viver uma história diferente, porque neste lugar eu darei paz, e a glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira casa, assim diz o Senhor. Agora pense comigo, se eles tivessem desistido por causa da dificuldade, se eles tivessem parado por causa do momento, porque eu vim aqui hoje dizer: Deus vai virar a página, porque Deus tem uma história nova para ser escrita. Eu sei que o longo tempo de espera frustra e abate a nossa esperança, mas só de você estar aqui assim, é sinal que Deus está te sustentando na palma da mão dele. Literalmente, 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós estamos de pé. A boa mão de Deus tem nos sustentado, não à toa, mas por causa do propósito. O que Deus prometeu há 60 e poucos anos, continua de pé nos dias de hoje. Moisés foi, Deus levantou Josué, Elias, Eliseu, Miriam, Ana, Esther, mas a visão continua. Sabe qual é a visão que eu tenho? Desta igreja, uma grande árvore, fazendo sombra para muitos lugares. E eu quero ir para o final da mensagem, falando sobre 3 coisas que nós podemos fazer para voltarmos e permanecermos. Tem dias no culto que Deus nos dá injeção. Hoje é só vacina. O que é injeção? Quando já existe o problema. O que é vacina? Se antecipa antes do problema. Hoje é só uma vacina. Os irmãos estão na posição, os irmãos estão animados, os irmãos estão na fiação, mas é só uma vacina, porque existem momentos que o vento quer soprar, que o vento quer desestabilizar, e quando, irmão, nós estamos num lugar onde tem muitas pessoas, e às vezes num grupo, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um pensa de uma forma, outro pensa de uma forma. O importante é deixar o Espírito Santo falar mais alto. A Bíblia diz na igreja de Antioquia que tinha mestres, pastores e profetas. Mas aí a Bíblia diz, e o Espírito Santo falou. Estou vendo pelos olhos da fé essa igreja como um avião decolando. E Deus está dizendo para essa igreja, a turbulência já passou. Levanta, amada minha, e vem.
porque a chuva já cessou, o inverno já passou, é uma nova estação, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. O que fazer para não desistir do lugar da promessa ou das pessoas que têm promessa? Porque tem hora que nós olhamos para certas situações e falamos: Deus, tu ainda está nesse negócio, tu ainda vai salvar. Eu com 16 anos de idade, saí numa sexta-feira, estou voltando na quarta-feira. Eu nunca fui pedreiro, mas eu estava subindo, medindo rua. Já tinha bolado um e estava acendendo o outro. Minha mãe e minha tia saindo para a delegacia. Quando elas viram eu contornar na rua, minha mãe dobrou o joelho na rua: glória a Deus, glória a Deus. A minha tia chegou para minha mãe e disse: Elza, ou você interna esse negrinho, eu só não entendi a parte do negrinho, você interna esse negrinho, ou ele vai parar na cadeia, ou no cemitério, porque esse aí não vai longe. Minha mãe me abraçou e disse: eu estava na vigília, e Deus falou que eu vou ver ele no púlpito pregando. Naquele mesmo ano eu tentei o suicídio. Coloquei a corda no pescoço, pulei da cadeira. Na hora que eu fui dar o impulso, entrou uma luz no quarto: Luiz, não faça isso porque eu te amo e tenho um plano na sua vida. Uma semana depois, minha irmã chega em casa dizendo: eu trouxe uns irmãos para orar por você. Eu tentei pular a janela só abria para o lado de fora. Eu disse: eu vou para debaixo da cama. Meu irmão estava debaixo da cama. Eu disse: eu vou entrar no banheiro e só saio quando eles forem embora. Minha irmã entrou no banheiro. E eu disse: ele vai orar por mim, mas se pôr a mão, porque eu usava Black Power, olha que Deus, eu usava o Black Power. Eu andava com uma turma que eu era o mais clarinho da minha turma, chamado Urso do Cabelo Duro. E eu disse: ele pôs a mão na minha cabeça. O irmão pôs a mão na minha cabeça, ele esfregou a minha cabeça, ele bateu na minha cabeça, ele fez tonhonhonho na minha cabeça. E Deus começou a falar: você há uma semana atrás quis se matar enforcado. E você disse assim: nem para morrer eu presto. E tu não falou para ninguém com vergonha, porque você dizia: nem para morrer eu presto. Mas eu, Jesus, desci e falei contigo que eu te amo e tenho um plano na sua vida. E se tu me aceitar hoje, a tua vida muda. Aceitei a Jesus em 1986. E até hoje Ele tem me dado graça para estar na sua presença. E sua tia, pastor, me tornei pastor da minha mãe, pastor da minha tia. Eu estou falando de um Deus que está dizendo para você: promessa não aponta para o passado, promessa não aponta para o presente, a promessa é compromisso de Deus firmado para o futuro. Pode estar desse jeito, mas meu Deus diz que não vai ficar deste jeito, porque a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa, porque no lugar que está destruído, a promessa continua de pé, assim diz o Senhor. Mas o que fazer, pastor? Primeiro passo, Josué. Irmãos, para mim, Josué estava meio no automático. Eu vou te explicar por quê. No capítulo 5 do livro de Josué, diz a Bíblia que Josué estava parado olhando as muralhas de Jericó. Veio o anjo do Senhor e disse: tira a alpaca do teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. No capítulo 6, Deus diz: tenho te dado a Jericó, seu rei e os seus valentes nas suas mãos. Rodeie a cidade, em 6 dias uma volta, cada dia uma volta, e no 7º dia 7 voltas, total de 13.
E quando vocês chegarem na última volta, no último dia, gritai, e a muralha vai desabar. Uau, Deus trabalhou, a muralha caiu, a vitória foi grande. Só que no capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Josué chamou os conselheiros e disse: olha, tem a cidade de Ai aí. Quem nascia na cidade de Ai era o quê? Aieta, sei lá. Tem a cidade aí de Ai. A cidade de Ai é menor do que a cidade, vocês estão aqui, amém, irmãos? É menor do que a cidade de Jericó. Se vencemos em Jericó, vamos vencer em Ai. Aí alguém diz: manda poucos homens e nós venceremos. Foram esses poucos homens, irmãos, que não morreram, tiveram que sair correndo. Correram. Chegaram para Josué: Josué, perdemos. E Josué: perdemos? Como? Aí ele vai orar. Aí ele vai orar. Para mim, Josué estava meio no automático. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, depois de ter feito tudo, continuem firmes. A igreja nunca vai ter laboratório, mas não pode perder a sala de oração. Porque em laboratório a gente faz testes. E de vez em quando a gente olha o que está dando certo ali, e a gente, na sala de oração, Deus ouve, Deus responde, Deus revela, Deus direciona, Deus posiciona, Deus livra, Deus guarda, Deus cura, Deus transforma. Glória a Deus. A técnica é muito boa, mas a unção ainda faz a diferença. Davi, ele tinha o estilingue e a pedra. Técnica, mira, treinamento, mas a unção faz a diferença. Aí Josué ora: Deus falou: tem anátema no meio do povo. Sai, faz desse jeito. Faz dessa forma. Chegou em Acã, o problema foi resolvido. Deus falou: agora vocês podem ir, porque aonde vocês perderam sozinho na minha direção, vocês vão vencer. Então, muitas vezes, o que nós temos que fazer é sair do automático e voltar a buscar a intimidade, a buscar a comunhão, a buscar a direção e a revelação de Deus para a nossa vida. Segunda coisa, profetizar no vale. Eu não vejo osso aqui, pastor, eu só vejo profetas. A Bíblia diz que a situação era um caos, cemitério a céu aberto. E a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E Deus perguntou para Ezequiel: poderão viver esse vale? Senhor, eu já vi o Senhor fazer muita coisa, hein? No capítulo 10 eu vi os querubins, a roda cheia de olhos. No capítulo 2, o Senhor disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. No capítulo 3, o Senhor me deu um rolo para comer, mas isso aqui, só o Senhor sabe. Eu tenho uma palavra para essa igreja. Se vocês nunca viveram o que vocês estão vivendo, é porque vocês vão ver o que vocês nunca viram. É porque vocês vão chegar aonde não chegaram. E vocês vão conquistar o que nunca conquistaram. Glória a Deus por isso. Então profetiza sobre o vale a minha palavra. Você pode ouvir, você pode falar, mas o que você fala tem resistência. Mas quando você fala o que eu mando, até os montes se estremecem. O vento cessa, o mar se acalma, morto ressuscita,
mar se abre. Fala a minha palavra. Prega o que eu te der. Você não verá efeito na hora, porque tem horas que eu uso o tempo. Mas se você plantar o que eu estou liberando, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas antes cumpre o desígnio a qual ela foi liberada. Não há resistência que vai impedir de Deus ser Deus nessa casa, nesse lugar, no meio desse povo. Deus está dizendo nesta igreja: o que eu falei está falado, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O importante não é ter 500 pessoas num lugar com 500 visões diferentes. O importante é ter 500 pessoas com uma visão só. Jesus aparece para mais ou menos 500 pessoas. E fala para as 500 pessoas a mesma coisa. Só que no dia de Pentecostes tinha 120. A maioria saiu. Mas ficou 120. Só que quem ficou, viu, ouviu e recebeu. Na primeira pregação, quase 3.000 almas. Na segunda pregação, 5.000 almas. Na terceira, dobrou. Então, o que está para vir é maior do que aquilo que foi. Eu vou esperar você dar um glória a Deus misturado com aleluia. Profetiza no vale. Porque a Bíblia diz que teve um rebuliço. O que estava fora do lugar, não sei se você já percebeu, às vezes você começa a orar, em vez de melhorar, piora. É porque Deus está tirando do jeito do homem e colocando do jeito dele. Profetiza de novo. Seja insistente na visão. Tem muralha que não cai na primeira volta, mas ela vai cair em nome de Jesus. No final do dia, já não era um vale de ossos secos, não era um cemitério a céu aberto. O que era, pastor? Um exército de pé, na presença de Deus e cheio do Espírito Santo. Terceira e última coisa, pregador quando fala, eu vou terminar, coloca mais 40, mas eu já estou terminando mesmo. Sinto alguns barulhos, então está chegando a hora do almoço. Queridos, o que fazer? Moisés, com quase 120 anos de idade, 3 milhões de pessoas. Por incrível que pareça, saiu do Egito com 600 mil. Só que no deserto o povo cresce. Você não deu glória porque você não entendeu. No deserto o povo cresce. Não, você ainda não entendeu. No deserto o povo cresce. Nós vamos crescer, pastor. Glória a Deus. Crescer é diferente de inchar. Quer inchar? Abra a mão da doutrina. Abra a mão dos princípios bíblicos. Faça o que todo mundo quer que seja feito. Vai inchar. Agora quer crescer? Leva tempo. Mas nós vamos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Aonde tem qualidade vai ter quantidade. E aonde tem quantidade vai ter qualidade. Oh glória! Escute. Moisés olhou para aquele povo, 120 anos, se sentiu cansado. Eu estou me sentindo cansado. Todo dia. Moisés olha para o povo e disse assim, na minha conjectura,
Se eu não mudar, esse povo não muda. Na minha conjectura, se eu não reagir, eu não vou ter força para perseguir, para prosseguir. Se eu não tiver algo novo de Deus, eu não vou resistir. Josué, fica aqui. Eu vou subir no monte. E ele fica no monte. E Deus falou para ele: Moisés, meu anjo irá contigo. Se a tua presença não for conosco, nós não queremos sair do lugar. Deus, eu queria pedir só uma coisa para o Senhor. Me renova. Me fortalece. Eu estou precisando de renovo, Deus. Deus, eu estou precisando que o Senhor venha. Que se o Senhor fizer em mim, eu terei condições em Ti de fazer neles. Moisés disse: Deus, me cura. Deus, me anima. Deus, me renova. Porque lá embaixo eu estou cansado. O povo está me cansando. Deus, o meu problema não é com o Senhor, é com o povo. Deixa bem explicado. O povo, Senhor, as demandas, as coisinhas. Tem gente dando importância para coisinha tão pequena, não sabendo que eles são um povo tão grande. Senhor, está difícil. Quando a gente ajeita um lado, o outro, Senhor, mas eu não quero desistir. Eu não nasci para parar no meio do caminho. Eu não comecei, Senhor, para parar sem alcançar. Mas então o que você quer? Mostra a tua glória. Vem, Senhor. Eu quero ser impactado de novo. Eu quero ser cheio de novo. Sabe, Deus, eu comecei fazendo, mas hoje as minhas mãos, e a tua palavra diz, se você não tiver força, firmeza no dia da angústia, tua força será pequena. Deus, eu tenho que sair desse monte diferente da maneira que eu subi. Olhem para cá, irmãos. Moisés subiu. Ai, 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 ai. Fica na fenda da rocha. E quando eu passar, tu olha quando eu mandar. Tá bom, Senhor. Ele ficou na fenda da rocha. Sabe como chama a fenda da rocha? Como é o nome dessa igreja mesmo, pastor? Desculpa. A fenda da rocha, pentecostal da Bíblia. Vou ficar na fenda. Porque aqui é hospital, aqui é escola, aqui é quartel-general. Porque daqui a pouco eu vou receber uma carta. Mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome. Por isso eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém vai poder fechar. Eu vou ficar na fenda da rocha. Passou a bondade de Deus. Quando a bondade de Deus passa, ele é renovado. Como ele subiu, como ele desceu. E diz a Bíblia que durante um tempo o povo dizia: Moisés, coloca algo no teu rosto que a gente não está conseguindo olhar, há um brilho, você está diferente, cadê as dores? Cadê a angústia? Deus está repreendendo o síndrome de depressão aqui hoje. Ele está. E Moisés chegou até a porta. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas ele não morre lá no deserto.
Você não vai morrer no deserto. E se Deus falou com alguém, repense hoje. Propósito, prioridade, necessidade. Nem adianta pedir para Deus levantar outro. O negócio ainda é contigo.